Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos lendo o livro de Êxodo e hoje vamos ler o capítulo 29 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu bloquinho de anotações, pegue o seu caderno, pegue um marcador e vamos juntos para mais essa leitura. Sabe, que hoje o Espírito Santo possa tocar em você e você venha realmente entender o que esse capítulo tem para nos ensinar. Tá bom? Então fique comigo até o final e vamos aprender juntos algo novo aqui nesse capítulo, tá bom? Para quem tem dificuldade de escrever, como eu já falei, mande um áudio com aquilo que você pôde absorver, aquilo que você entendeu dessa leitura que faremos, tá bom? Então, mande um áudio para alguém com que você entendeu. Esse vai ser um sinal de que você está se familiarizando com a palavra do Senhor, tá bom? Então, vamos começar mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo nos toque. Pai, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença. Te agradeço, Senhor, pela tua onisciência. O Senhor sabia, Pai, que nós estaríamos aqui mais um dia, tendo a oportunidade de ler a tua palavra. Então, Pai, eu peço que o Senhor fale conosco. Eu peço que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos direcione, pois nós queremos aprender algo novo, Pai. Então, Espírito Santo, ilumine, mostre-nos a verdade que contém nesse capítulo, Pai. Mostre-nos a verdade e que possamos vivê-la, que possamos, Senhor, enxergar e trazer para nossas vidas de uma maneira transformadora. Então, em nome de Jesus, toque em nosso coração, toque em nosso entendimento e nos ajude em mais essa leitura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura. Êxodo, capítulo 29, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim: Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeites e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os, junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Versículo 5. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura, ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda-o no devido lugar, a tiara sagrada do turbante. Unja Arão, derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo você consagrará Arão e seus filhos. Versículo 10. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do animal nas pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Tome toda a gordura que envolve
os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, e queime tudo no altar. Depois tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado. Versículo 15. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-os junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo. E queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Versículo 20. Sacrifique-o e coloque um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos. Coloque também um pouco de sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagradas. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro do cesto de pães, sem fermento, colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos para que seja movido para o alto como oferta especial para o Senhor. Versículo 25. Depois tome os pães das mãos deles e queime-os no altar, junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto na presença do Senhor, como oferta especial para ele. Depois tome-o para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa que foram movidos para o alto diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. Versículo 30. O descendente que o suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para a sua expiação na cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. Versículo 35. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos
de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia sacrifique um novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo, e tudo que o tocar se tornará santo. Estes são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia oferecerá 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e outro ao entardecer. Versículo 40. Junto com um deles oferecerá 2 medidas de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com ofertas de farinha e vinho iguais da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado, por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Versículo 45. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Amém? Esse foi Êxodo, capítulo 29. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender. Você colocar aqui nos comentários um feedback de o que esse capítulo pôde marcar em você. Eu sei que é um capítulo difícil, onde tem muitas ordenanças, muitas ordenanças de como deveria ser feito as coisas, mas você consegue enxergar algo aqui. Então, somente pense um pouco sobre esse texto e coloque aqui o seu feedback do que você achou, do que você pôde entender. E eu vou deixar alguns pontos aqui para você também pensar e ler novamente Êxodo 29, tentando enxergar esses pontos que eu vou deixar. Tá bom? O primeiro ponto que eu marquei aqui é que o Senhor instrui como os sacerdotes deveriam sacrificar. Sabe, o sacrifício aqui seria pelo pecado do povo e dos sacerdotes. Só que o Senhor instrui como deveria ser feito esse sacrifício, esses holocaustos, como eles deveriam ser feitos. Tinha um horário correto, tinha um momento correto de se fazer, tinha um jeito correto de se fazer para que fosse aceito por Deus. Sabe? E aí nós pensamos essas instruções no nosso dia, do que elas valem? Essas instruções nos nossos dias, do que elas servem para nossas vidas? Sabe? O que ela serve para nossas vidas hoje é como exemplo de que instruções elas precisam ser seguidas sempre na vida de um cristão. É claro que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício. É claro que Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou para que todos nós tivéssemos novamente acesso a Deus, pudéssemos novamente nos comunicar com o nosso Deus, sabe? Então agora isso aqui só serve mesmo para que a gente entenda que houve instruções, sabe? Que havia um passo a passo a ser seguido aqui na época em que Arão e seus descendentes faziam sacrifícios para Deus. Esses sacrifícios, eles tinham sido instruídos
pelo Senhor de como fazer e o que fazer. Então, aqui nós vemos essas instruções de uma forma clara. E o último ponto que eu marquei aqui é que o Senhor se apresenta de uma maneira que conhecemos. Sabe? A gente vê que aqui, depois desse sacrifício, o Senhor ia se encontrar novamente com o povo. O Senhor ia novamente se encontrar, ter o contato com o povo mais uma vez. Sabe, da maneira que ele tinha um encontro ali com Adão todos os dias ao entardecer no jardim? É esse encontro que novamente o Senhor ia ter quando houvesse um sacrifício pelo pecado. Sabe? Ele ia se apresentar novamente como o Deus daquele povo. Ele ia lembrar novamente que ele tirou aquele povo do Egito para que ele se tornasse o Deus verdadeiro da vida deles. Sabe? A promessa que tinha feito a Abraão, ele tinha ido lá e tinha resgatado o povo do Egito. E aí agora eu quero que você pense para hoje, porque o Senhor também te resgatou do Egito. E aí você pergunta, mas pastor, o que é o Egito? O Egito é o lugar que você tinha de escravidão na sua vida antes de encontrar Cristo. Sabe? E aí ele se revelou e te tirou de lá. É esse Deus que todos os dias te chama para que você continue sendo livre dessa escravidão que talvez você tenha vivido muitos anos. Talvez você tenha vivido uma década, 2 décadas, não sei, 1 ano, 2 anos, não sei o tempo. Mas talvez você tenha vivido muito tempo nessa escravidão. E ele te resgatou de lá e ele se apresenta para você como seu Deus. É esse Deus que está se apresentando para você e quer que você entenda que ele te chama, ele quer habitar com você, ele quer ter comunicação com você. Da mesma maneira que ele teve com Adão, da mesma maneira que ele teve com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, ele quer também ter comigo e com você. Então, foram esses pontos que eu marquei e deixe o seu feedback aqui se você consegue enxergá-los no texto ou não, tá bom? Então, se você chegou ao final desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe com alguém. Seja ponte na vida de alguém, tá bom? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos na próxima e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe.